nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui a gravar o 5º vídeo, né? Quero fechar aqui dentro desses temas, dessas temáticas, desses títulos, esses eixos temáticos relacionados sobre as doenças emocionais, doença da alma, né? As tristezas da alma, né? A doença do século, sobre as depressões, ansiedade, medo, né? Eu falei tanto à luz da ciência, à luz dos dados da Organização Mundial de Saúde, também falei sobre a questão dos dados também da psiquiatria, também do Ministério da Saúde, também falei sobre Elias, né, a questão voltada à depressão dele, como venceu, como Deus tratou ele. E eu quero falar hoje também, nesse 5º vídeo, né, sobre vencer a ansiedade, né, a questão voltando no texto bíblico, né, de pessoas que lutaram com a ansiedade, pessoas que lutam até hoje com a ansiedade, né. Então, vencer a ansiedade, essa palavra-chave aqui, a definição etimológica, ansiedade, né, ansiedade, estado emocional de inquietude, medo, perturbação do sistema nervoso central, né? Então, a ansiedade está no topo da lista dos grandes males que afetam a sociedade nos nossos dias. Acontecimentos veementes e pavorosos por toda parte têm levado inúmeras pessoas a se preocuparem demasiadamente com a segurança e o futuro. Mesmo entre os crentes de Jesus, há os que se deixam dominar pela ânsia, né? Agitação, medo, né? Anulando a fé em suas vidas, né? O Senhor Jesus, em seus ensinos, revelou-nos caminho para vencermos a ansiedade, demonstrando que o Deus que cuida das aves e dos lírios do campo é o mesmo que cuida de nós com seu imenso amor. Para tanto, basta tão somente confiar nele e buscar seu reino e justiça em primeiro lugar, né? Então temos aqui a questão: ansiedade é um estado emocional de inquietude, medo, perturbação do sistema nervoso central. As causas, né? As causas da ansiedade. Causas sociais: cuidados excessivos com a vida e com o acúmulo de bens materiais, dívidas insolúveis, né? Saúde e etc. Causas também: drogas, né? Lícitas e ilícitas, álcool e etc. Né? Remédios também. Causas espirituais: fé vacilante, né? E outras coisas também. Causas emocionais: medo, insegurança, desesperanças e etc. Sintomas. Os sintomas, né, da ansiedade: físico, tem a fadiga, a cefaleia, a taquicardia, né, o nervosismo, etc. O sintoma emocional: o medo, a confusão mental, a dificuldade para relaxar, a insônia, etc. Sintomas espirituais: dificuldade para orar, santificar-se, ler a Bíblia, etc. Tratamentos: tem os tratamentos medicamentosos, né, há remédio para tratar a ansiedade. Tem o tratamento físico e emocional, a caminhada, a leitura de um bom livro, etc. O tratamento espiritual: fé, oração, leitura bíblica, esperança em Deus. Tem todos os tratamentos aqui, de medicamento, psicoterapêutico, emocionais e espirituais também, diante de um capelão, né? Então, vamos pegar Mateus capítulo de número 6, versículo 25 e 30, né? Vamos falar assim: por isso, Mateus capítulo 6, versículo 30, capítulo 25, não, capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 25 e 30. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhais para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, né? E nem ajuntem celeiro. O vosso Pai Celestial dá alimento, as alimenta, né? E não tem de vós muito mais valor do que a elas, né? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua vida ou à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Por isso, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã não cuidará, não. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. É a leitura de Mateus 6, 25 e 30, para a gente ter uma base e pensarmos aqui. Então, causas da ansiedade. A psicologia define a ansiedade como um estado emocional doloroso, marcado por inquietude, medo e acompanhado por certo grau de perturbação do sistema nervoso central. Algumas de suas principais causas são: fé vacilante, no contexto bíblico que a gente pode ver aqui. A fé vacilante em Deus é a principal causa da ansiedade.
Uma fé fraca e inconstante pode resultar em uma série de medos. São sentimentos de grande inquietação ante um perigo real, imaginário, medo do insucesso, de enfermidade, de rejeição, de perder o emprego, de falência, do futuro, até da morte, né? Uma das coisas, cuidado excessivo com a vida, o que a gente pode pegar no texto. Cuidados com a ascensão social. Querendo ou não, em algumas situações somos forçados a competir o tempo todo. Na vida profissional, por exemplo, muitos disputam promoções, nem sempre de forma leal. O esforço para se manter em constante ascensão social, profissional, é uma das principais causas de ansiedade no mundo moderno. A inquietação ansiosa de Saul em razão do sucesso de Davi trouxe ao rei intensas perturbações e sérios problemas da ordem física, mental e espiritual. Carta de Saul está registrada em 1 Samuel 18, 7, 16. Cuidados com o acúmulo de bens materiais. Muitos compram uma casa pequena hoje, desejam outra amanhã, depois uma mansão e mais tarde um castelo. Segundo a Bíblia, não há fim para o trabalho dos homens, nem os seus olhos se fartam de riqueza. Eclesiastes 4:8. Contudo, somos admoestados pelo Senhor a vivermos uma vida piedosa e cheio de contentamento, claro. Há estresse como consequência da ansiedade. Olha só. A ansiedade conduz a estresse. Estresse é o resultado de um conjunto de reações orgânicas e psíquicas do organismo humano quando exposto a estímulo como provocação, irritação, medo, etc. Essa doença afeta milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive os crentes e seus líderes. Moisés, Elias e Paulo experimentaram certo nível de estresse em seus ministérios. No caso, Êxodo 18 e 18, Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Mas pela graça de Deus em tudo foram vencedores. É uma citação de Romanos 8 e 37. Causadores de estresse. Entre as causas mais comuns destaca-se excesso de trabalho, mudança drástica na vida, divórcio, perda de emprego, morte de um ente querido, tensões prolongadas decorrentes de problemas familiares, hábito constante de estar se culpando e achando-se indigno perante o Senhor. Essas são as causas do estresse que nós temos. Outra das questões principais é sintomas de estresse. Os sintomas do estresse. Os sintomas mais frequentes são estafar, fraqueza, dificuldade para raciocinar, memorizar, desânimo, enfermidade, perda da libido, depressão, alteração do apetite, desânimo, inclusive para orar e ler a palavra de Deus contra esses males. 37,5, entregar o caminho a Deus, né? Pedir misericórdia e socorro. Além das debilidades físicas, a ansiedade, o estresse alimenta pensamentos negativos, drena a energia da pessoa, reduzindo a sua produtividade e capacidade de tomar decisões sensatas. O crente, entretanto, é admoestado a pensar no que é verdadeiro, a crer e a viver na paz de Deus, né? Viver na paz de Deus. Uma das questões primordiais que vamos analisar, como evitar a ansiedade. A ansiedade não terá lugar em nossas vidas quando dermos prioridade a Deus, especialmente nas seguintes situações. Diante das finanças. A Bíblia afirma que Deus deve estar em primeiro lugar também em nossas finanças. Mateus 6, 19 e 18. Mateus 6, 19 e 34. Portanto, devemos evitar a avareza e buscar desesperadamente pelo recurso desse mundo. Timóteo 1, 6 e 11. As riquezas que acumula nessa vida são perecíveis e passageiras, mas as que ajunta no céu são perenes. Pois Jesus nos alertou, onde estiver o vosso coração, estará também o vosso tesouro. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Né? Os bens materiais e a prosperidade são dádiva divina, claro. Que a palavra de Deus condena o materialismo avaro que cativa, né, as suas vítimas nesse mundo, fazendo desprezar o reino de Deus. Diante da necessidade cotidiana, segundo Mateus 6, 25, não precisamos nos preocupar sobre o que iremos comer, beber e vestir. Tal inquietação é infrutífera, inadequada para o crente, sinônimo da incredulidade. O Senhor se apraz em suprir todas as nossas necessidades. Diante do trabalho para o Senhor, Deus deve estar acima do trabalho que realizamos para Ele mesmo. A palavra afirma, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. É o 33 do capítulo 6 de Mateus. Isto é, as realidades celestiais deverão vir à frente das terrenas. Aqui temos uma verdadeira escala de valores. O corpo vale mais que seu vestuário. A vida vale mais do que a comida que a sustenta. E acima das coisas terrenas está o Senhor Todo-Poderoso, entregue a Cristo a direção e o controle total da sua vida. Desfrutarás do seu onipotente e eterno cuidado.
Como vencer a ansiedade? O que fazer quando estamos ansiosos? Em suma, devemos pedir a Deus que nos dê a sua paz e nos conceda a sabedoria para fazermos o que é certo ao resolvermos os problemas que nos afligem. Seja fiel a Deus e não cobiçoso. As riquezas deste mundo são a bênção e a sabedoria divina. Contamina a nossa vida com a cobiça? Não. Inquietações e incertezas também não. Todavia, a fidelidade a Deus enriquece o justo em todos os seus caminhos. Creia que Deus é suficiente e poderoso para fazer prosperar em todas as coisas. Uma das coisas, confia na provisão divina. Mateus 6, 30 e 34. Deus não apenas conhece nossas necessidades primárias, mas nos socorre nas angústias e tribulações. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Creio que o Senhor é galardoador dos que buscam. Não é justo para se esquecer da vossa obra e do trabalho de caridade que, para com seu nome mostrar-se enquanto serviste aos santos e ainda servis. O Senhor jamais se esquece, dos seus filhos, isso. Seus olhos e ouvidos não estão cerrados ao nosso coração. Vamos finalizar. Nosso maior anseio deve ser a presença de Deus e a busca do seu reino. Salmo 42, 1, Salmo 30. Não se preocupe com as demais coisas, descanse no Senhor. Coloque um fim a toda ansiedade que procura tirar sua paz e prejudicar sua comunhão com Deus. Saia imediatamente do labirinto da escuridão e do medo. Liberte-se das correntes que o prende a esse mal. Permaneça em Cristo pela fé e aceite o amoroso convite de Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então, devemos fazer o melhor para Deus e buscar o melhor de Deus. Vamos colocar a questão seguinte. Há momentos que somos atingidos em algum ponto fraco por acidente, tragédia, enfermidade ou situações indesejáveis. Há também os impulsos e desejos interiores que podem nos levar a momentos de angústia ou carência. Há momentos em que nós, de repente, nos encontramos em uma situação difícil que não tínhamos previsto. Há momentos em que ouvimos nossas notícias devastadoras que nos fazem momentaneamente sentir como se o sentisse como se o tapete tivesse sido tirado debaixo de nossos pés. A ansiedade aparece. O pânico manifesta-se inesperadamente. O medo nos toma de surpresa. Quando nos deparamos com tais momentos de crise, podemos adotar dentre duas opções. Podemos abrir a porta e convidar que essas emoções negativas e improdutivas entrem em nossos corações. Ou podemos tomar medidas mediante para recuperar a nossa paz e segurança. Toda pessoa passa por momentos de ansiedade, pânico ou medo na vida. O erro surge quando aceitamos essas emoções, quer com os braços abertos, quer com relutância. E permitimos que elas fiquem e gradualmente encontrem um lugar de descanso em nossos corações. Em vez de permitirmos que coisas negativas aprisionem o nosso coração, devemos fazer o que Jesus fez e nos ensinou. Vamos colocar a questão de uma aplicação prática, pessoal. O melhor e mais eficaz antídoto contra a ansiedade é a confiança inabalável nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ordenou: não vos inquieteis. A gélida lágrima e o frio soturno da desesperança se dissiparam ante o sussurro da fé de Ana. Está registrado em 1 Samuel 1 e 10. Enquanto orava, o Espírito a confortava. Não vos inquieteis. A latente dor de Ana era manifestada apenas no altar da oração, refúgio dos oprimidos e ansiosos. Ela perseverava diante de Deus mesmo quando as lágrimas e os verbos lhe faltaram. A melancolia foi rompida e vencida pela convicção interna de que Deus a ouvirá. Não vos inquieteis. O mesmo Deus que socorreu e confortou Ana é o mesmo que o toma pela mão direita e diz: não vos inquieteis. Salmo 73, versículo 23. Confiamos em Deus. Convido você para curtir o nosso canal Teologia Aprenda Mais.
os nossos vídeos postados, nossas reflexões. São vídeos simples, são vídeos que procuramos refletir acerca da vida, acerca da teologia, acerca da psicologia, acerca da ciência, acerca daquilo que é mais precioso para nós, a vida em Deus. Mais uma vez, Shalom, a paz do Senhor. Obrigado.